Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software. Olá, muito boa tarde. Voltamos ao vivo com a transmissão da 7ª RM Vale TI e também do 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira,
2 eventos que acontecem pela primeira vez no formato online. Eu sou a Mirela Bergamo, falo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, mas os nossos palestrantes seguem à distância, assim nós respeitamos todas as regras de distanciamento social. E hoje, durante a nossa feira, o assunto é a Indústria 4.0. Os painéis da nossa feira voltam às 13h15 da tarde. E agora nós teremos o último painel do dia dentro da programação do Fórum Espacial. Lembrando que essa palestra de agora será em português, mas se você precisar da tradução simultânea para o inglês, o ícone de tradução fica aqui em cima, na parte superior da nossa plataforma, é esse ícone do globo. Basta apertar para você receber aí então a tradução. E o assunto desse nosso último painel, do segundo painel do fórum, é muito interessante. Os nossos palestrantes vão mostrar para você como a tecnologia espacial pode ser aplicada tanto na indústria 4.0, na comunicação, na agricultura, enfim, em diversas áreas e negócios. Vamos chamar então os nossos palestrantes. Já estão aqui posicionados. Olá, muito boa tarde, professor Herbert, Flávio Augusto, Maria Tereza, professora Andréia. Boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. A professora Andréia vai ser a nossa mediadora desse painel. Ela é professora na UNB de Brasília e também doutora em Economia. Bom trabalho a todos vocês, excelente painel. Boa tarde, obrigada, Mirela. Bom, boa tarde a todos. Como a Mirela disse, meu nome é Andréia Cabelo, sou professora no Departamento de Economia da UNB e estarei hoje moderando aqui essa mesa. O setor espacial ele não se trata apenas dos segmentos de manufatura de satélites e veículos lançadores. A economia espacial em 2019 ela movimentou mais de 360 bilhões de dólares e grande parte desse valor foi gerado pelo segmento de aplicações espaciais. Essas aplicações espaciais elas são produtos ou serviços que utilizam a tecnologia espacial, como por exemplo serviços de agricultura, de precisão, da indústria 4.0, como a Mirela falou, de comunicação. Diversos segmentos acabam por utilizar a tecnologia espacial nesse sentido. Nesse painel, nós vamos discutir algumas aplicações que têm surgido e que podem e que possuem o potencial de transformar nossas vidas. Para discutir esse assunto, como ela colocou, nós temos 3 especialistas aqui. O primeiro a falar vai ser o professor Herbert Kimura, que também é da minha universidade, também é do Departamento de Administração lá da universidade. O professor Herbert ele é professor titular do Departamento de Administração da UNB, ele é engenheiro eletrônico pelo IFA, com mestrado e doutorado em estatística no IME da USP, nossa, ele tem 2 doutorados, até surpresa, e doutorado em administração na FEA também. Ele foi coordenador do Parque Científico e Tecnológico e do Programa de Multi-Incubadora de Empresas da Universidade de Brasília. Ele participou de diversos projetos em empresas privadas e instituições públicas nas áreas de gestão de risco, inovação e modelagem quantitativa, e ele coordena o Laboratório de Aprendizagem, Máquina e Finanças e Organizações, o LANF, da UNB da FEA, também já fui parte, e ele tem desenvolvido projetos e pesquisas explorando aplicações de inteligência artificial em diversos segmentos. Mais tarde a gente vai falar também com a Maria Tereza Lima, da Embratel, e com o Flávio Basílio. Nesse momento eu passo a palavra para o professor Herbert Kimura para falar exatamente da questão da aplicação de inteligência artificial nesse segmento espacial. Professor Herbert, para você então, aí a audiência está ansiosa. Sim, conversamos então, enquanto a gente não consegue resolver essa questão, a gente conversa então com a Maria Tereza Lima, que ela é diretora executiva da Embratel para governo, ela é formada em engenharia elétrica, ela possui diversas especializações em telecomunicações e teleinformática pela Universidade de Brasília, pela FGV e pela PUC. Ao longo das últimas décadas, ela liderou toda essa equipe de vendas de soluções de TI e telecomunicações da Embratel, tudo sempre geralmente voltado para o governo, e ela vem aqui falar exatamente das soluções espaciais para essa área. Boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu tenho muito prazer em estar fazendo parte dessa mesa com 2 professores da UNB, universidade pela qual eu me formei, e com um representante do Banco do Brasil, que é um grande parceiro e cliente da Embratel há muitos anos. Inclusive, nesse momento estamos discutindo novas tecnologias e inovações, usando plataforma 5G com o Banco do Brasil, e também sou cliente do Banco do Brasil. Então, esse é um prazer enorme. Bom, eu queria começar, não sei se já estamos aí, dizendo, eu sou da Embratel. A Embratel é a unidade B2B da Claro Brasil, que por sua vez faz parte da América Móvel. Tá? É uma empresa que a América Móvel é líder em telecomunicações na América Latina. Tá? A Embratel atua no mercado há 55 anos, mercado brasileiro, para pequenas, médias e grandes empresas. Completou em setembro agora 55 anos e, como diz um colega meu aqui, é uma senhora, mas com corpinho de startup.
e ela tem um portfólio, nós temos um portfólio muito completo, e o nosso papel e compromisso é ajudar os nossos clientes, né, de todos os portes, a promover as suas transformações digitais. Transformação digital. Bom, eu dividi aqui os 3 temas que eu acho que são oportunos. Primeiro, 5G, falar um pouquinho sobre o futuro, os desafios para o 5G, que eu acho que são bastante relevantes, e o que nós da Claro estamos fazendo em relação a esses desafios para o futuro. Queria começar dizendo, né, que a internet móvel ela é algo bastante recente na nossa história, começou em 1982, com o G, e agora nós já estamos em 2020 falando em 5G. Começou com baixas taxas de transmissão, com uma aplicação originalmente só para voz. No 2G já se permitia texto. 3G, então, veio o acesso à internet. 4G, acesso a conteúdos e vídeo. Tá? E agora estamos entrando no 5G, em que se chega a uma velocidade de 1 GB, né? E que, embora não se tenha ainda quais são as aplicações matadoras do 5G, né, se imagina que ele vai ser a plataforma que vai fomentar a internet das coisas no mundo todo. Né? Interessante, curiosidade, é que hoje nós temos na nossa empresa 2G, 3G e 4G convivendo, né, 3 plataformas distintas. E começamos agora a operar o 5G, ainda numa modalidade DSS, né, que ainda não é definitiva. Né? Okay? Bom, e quando se compara 4G com 5G, o que nós estamos falando é que um salto em termos de velocidade de transmissão, um salto, uma redução significativa em termos de latência. É uma plataforma que depende primordialmente de largura de espectro, porque isso é um bem escasso e extremamente valioso. O Brasil escolheu operar em 3,5 GB e 26 GB, né? E, conforme eu comentei, ainda está buscando quais serão as aplicações do futuro para isso, né? Para essa nova plataforma. Como é que nós estamos no mundo? 5G começou bastante recentemente, mas hoje já está cobrindo 7% da população mundial e presente em 24 países e pelo menos 39 países estão em processo de implementação de novas redes 5G. Estima-se que, num prazo muito curto, 1 a cada 5 conexões no mundo vai estar por 5G. Significa que, para essa aceleração, nós vamos ter toda a indústria de telecom vai precisar fazer grandes investimentos ao longo do tempo, né, desses próximos anos. Tá? Sobre o futuro, né, eu queria destacar algo que eu li recentemente no relatório da GSMA, que é a entidade que padroniza as questões relativas à mobilidade, e ela fala coisas muito interessantes, do tipo que no futuro muito próximo todas as pessoas vão estar usando algum wearable para acompanhar a sua saúde, que as empresas estarão implementando suas próprias redes num prazo muito curto, que o 5G já vai estar presente na maioria dos países e que um prazo um pouquinho mais alongado, até 2030, praticamente os carros já serão carros autônomos, usando, não ainda talvez totalmente autônomos, mas no nível que nós chamamos 4, altamente autônomos. Né? Mas tem um ponto aí que eu acho muito interessante e que fala muito sobre o nosso futuro aqui como operadora de telecom, né? É que pela primeira vez na história da mobilidade, essa mudança tecnológica vai impactar muito mais empresas do que as pessoas. Essa é uma ruptura de processo. E por quê? Né? Assim, aí tem um exemplo muito claro, né? Porque vai permitir um enorme aumento de produtividade para todas as verticais de indústria. Esse é um exemplo real de uma empresa, de uma indústria na China, que fez um processo de automação há poucos anos
usando já a plataforma 5G, trocou as equipes por robôs e obteve, num prazo muito curto, um aumento de produtividade de 250%. Esse é um exemplo do que vai acontecer. Outras coisas que vão acontecer, né, como resultado dessa inovação tecnológica, é que a plataforma 5G, a tecnologia 5G, vai significar um grande aumento na economia, vai ter um impacto muito grande na economia, da ordem de 2,2 trilhões, não vai se dar igualmente em todas as regiões do mundo, né? Mas aqui na América Latina vai ter um impacto relevante. E embaixo diz mais ou menos quais serão os setores que mais se beneficiarão. Então, são, de fato, a indústria, né? A indústria 4.0, setor de utilities, energia, água, gás, serviços profissionais e financeiros, serviços públicos, setor de TIC e comércio e varejo, e agricultura e mineração, né? E aqui no país, no Brasil, com certeza a agricultura vai ter uma participação mais relevante, tá? Do que talvez do restante da América Latina. Em termos de aplicação, né, de aplicações possíveis, todas as áreas vão ser impactadas. E o que muito se espera é uma ênfase em robôs, em carros autônomos, transportes autônomos, não só carros, mas hoje já existem tratores e máquinas agrícolas que são totalmente autônomas, caminhões que são totalmente autônomos operando em mineradoras, né? A combinação de drones com robôs para impulsionar a agricultura 4.0, a automação de portos e aeroportos, cidades, prédios e casas inteligentes, buscando eficiência de recursos e também segurança, seja pública, seja privada, e um avanço muito grande nos transportes. Tudo isso vai ser permitido, né, vai ser alcançado com a implantação do 5G, que com certeza também irá conviver com o 4G, com as plataformas de Narrowband IoT e CAT-M, que hoje já estão comercialmente implantadas. Então, assim, é muito amplo falar de aplicações, mas o certo é nenhum setor da economia vai ficar imune a essa transformação tecnológica no curto prazo, né? Todos serão igualmente impactados, tá? Falando sobre os desafios para essa transformação e para essa evolução, né? Como eu comentei, é um setor que, quer dizer, é uma área que vai depender demais de disponibilidade de frequências, então ainda não houve essa licitação, né? Não houve leilão das frequências para o 5G, isso deve acontecer o ano que vem. Temos uma questão de interferência ainda de 5G para os serviços de mobilidade e de TV aqui no país, então isso precisa ser resolvido. Como eu comentei, nós vamos precisar ter muito mais antenas e muito mais infraestrutura do que temos hoje. Significa que obter as licenças e as autorizações para fazer essa expansão vai ser muito importante. Não vai acontecer internet das coisas no país se de fato nós não enfrentarmos a questão da carga tributária, né? Assim, isso pode causar um atraso muito grande na implantação de novas aplicações com a internet das coisas. E talvez o desafio que eu acho que é o mais relevante é o de desenvolver um ecossistema que possa de fato criar novas aplicações para a internet para o 5G, para a internet das coisas, envolvendo operadoras, fabricantes, devices, integradores, desenvolvedores. Então, assim, é todo um ecossistema que precisa ainda ser desenvolvido. Falando rapidamente sobre o que nós estamos fazendo, né? Bom, eu acho que eu esqueci de comentar, mas vale comentar. Nós temos hoje uma frota própria de satélites, né, de comunicação. Nós temos 6 satélites de comunicação, um 7º sendo lançado no ano que vem, deveria estar sendo lançado esse ano, mas foi
sofreu um pouco do efeito da pandemia. Como é que nós estamos nos organizando para esse novo mundo, né? Usando toda a plataforma que nós temos à disposição. A Claro tem investido fortemente nos últimos anos, nos últimos 3 anos, investiu mais de 28 bilhões de reais. E além disso, está fazendo esses investimentos em expansão de rede, backbone, e data centers, em nuvem, e em todos os serviços necessários para essa nova realidade. A nossa engenharia, claro, está não só testando e experimentando novas soluções, mas também capacitando toda a nossa equipe técnica. A Embratel coube a implantação de nuvem privada e a credenciamento e atuação junto com nuvens públicas, e também desenvolvimento junto aos nossos clientes de modelos, de buscar novos modelos de negócio. E a Bion é o nosso hub de inovação que busca prospectar no mercado startups e atuar junto com a academia e pesquisa e mesmo governo para trazer novas aplicações. Por fim, lançamos no meio da pandemia, 8 de julho, o nosso 5G, ainda DSS, e demonstramos games, demonstramos carros autônomos, já está operando numa região de São Paulo, e também entretenimento com shows baseados em holograma. Quem tiver interesse, o evento está nesse link abaixo. Então, só para dar um panorama de como é que nós estamos vendo o futuro aí da nossa área, tá? Obrigada. Bom, eu vou agradecer então a apresentação da Maria Tereza. E dado que o professor Herbert Kimura conseguiu, acho que, resolver os problemas técnicos, eu vou passar a palavra para ele fazer a apresentação dele agora. Bom, obrigado, professor André, é uma satisfação. Vocês estão me ouvindo? Só para... Vamos sim. Então, tá ok, obrigado, sim. Eu vou falar sobre inteligência artificial, mas acho que a minha inteligência natural aqui para mexer nesses equipamentos ainda não está no nível aí das novas tecnologias. Mas então, eu agradeço o convite, né, da Agência Espacial Brasileira para participar desse painel. É uma satisfação estar dividindo com a Maria Tereza e também com o Flávio Augusto, né, essa discussão. Então, vou passar rapidamente para a minha apresentação. Tá? Deixa eu ver se eu consigo controlar aqui. Então, então estou conseguindo controlar aqui também no clicker. A ideia dessa apresentação é comentar sobre algumas aplicações de inteligência artificial na indústria espacial. Então, a ideia aqui é mostrar, né, como que machine learning, por exemplo, está sendo utilizado na indústria espacial, que poderá, no futuro, também reverter em utilizações aí no mundo terrestre, né? Não no espaço, mas no planeta Terra. E algumas aplicações já começaram aqui no planeta Terra, estão sendo ampliadas aí para o aspecto, escopo espacial, mas assim, algumas outras aplicações, eu diria assim, estão surgindo no espaço para depois serem adaptadas ou aplicadas aí ao modelo aqui terrestre. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, na indústria espacial, acho que a primeira coisa que vem para as pessoas, né, são os robôs, né, o R2-D2, C-3PO, o BB-8, né, e também tem aqueles robôs mais antigos, né, da minha época eu assistia aquele Perdido no Espaço, tem o HAL, né, da Odisseia de 2001, só uma observação, né, o HAL o nome dele é meio derivado da IBM, né, então se vocês perceberem aqui que o HAL são as letras que precedem o I e o B e o M aí da empresa IBM. Então assim, quando a gente pensa em inteligência artificial, muitas vezes a gente está pensando em robôs que têm uma inteligência, um tom muito parecido com o ser humano, né, conseguem ser irônicos, sarcásticos, sentirem emoções, etc. Mas eu diria assim, as aplicações hoje de inteligência artificial na indústria espacial são mais, eu diria assim, simples do que essa inteligência um pouco mais sofisticada e geral. Bom, então, uma das primeiras aplicações de inteligência artificial na indústria espacial é na área de manufatura e produção. Então, por exemplo, para você desenvolver e produzir satélites e espaçonaves, é importante você ter salas limpas, né, para não haver contaminação. É importante também os equipamentos terem alta precisão. Então, muitas vezes, o ser humano não tem condições de ter uma precisão tão alta necessária
para produzir os satélites e as espaçonaves. Então, o robô tem sido utilizado, né, para produção desses equipamentos aí. A grande questão é que a inteligência artificial está sendo utilizada para que a precisão seja maior e que leve em consideração alguns outros aspectos aleatórios que podem ocorrer durante o processo de produção. Então, uma inteligência artificial dá conta também de questões aleatórias e vai ajustando os mecanismos aí do robô para ter uma maior precisão no desenvolvimento aí do produto. É importante também observar que a inteligência artificial também está sendo utilizada nos cobots, né, que são robôs colaborativos, em que cada robô, de certa forma, depende e influencia o processo de produção, o processo de desenvolvimento aí do outro robô. Né? É importante também estabelecer que nessa questão de manufatura e produção, existe um processo de retroalimentação de dados. Então, de certa forma, o robô, usando inteligência artificial, pode rapidamente, né, ajustar o seu procedimento para as condições aí que podem ter se alterado. Então, essa é uma primeira aplicação aí de inteligência artificial na indústria espacial. Uma outra aplicação, essa é uma aplicação mais imediata, né, que já está sendo bastante utilizada no mercado, é a análise de dados. Então, os satélites têm gerado inúmeros dados, aí, cerca de milhares ou milhões de imagens por minuto, né, do planeta Terra, por exemplo. Então, a partir desses dados, pode-se utilizar a inteligência artificial para identificar alguns aspectos climáticos e ambientais aí, do nosso planeta. Pode-se identificar também pontos em que estão ocorrendo desastres ambientais, focos de incêndio, etc. Né? Existe também um projeto, né, da NASA, né, com algumas outras instituições que, de certa forma, estão tentando identificar focos de larva de mosquito. Então, assim, acho que na figura não dá para ver, mas assim, esse é um projeto extremamente interessante, porque o pessoal da NASA indica, né, que justamente os satélites conseguem fazer uma foto, né, de algumas regiões do planeta, mas não conseguem ter uma foto assim muito acurada, né, sobre algumas regiões. Então, existe um projeto chamado Global Observer, que baseia-se no cidadão cientista, né, que eles chamam de Citizenship Science, em que você, juntamente com a imagem de satélite, você obtém dados levantados por cidadãos comuns. Então, por exemplo, você tem uma equipe de crianças, por exemplo, podem ser alunos do ensino médio, que vão investigar nas áreas em que eles vivem, na comunidade que eles vivem, eles vão investigar focos de larva de mosquito. Então, eles tiram fotos, etc., já tem uma localização de latitude e longitude, que, juntamente com os dados de satélite, podem ser utilizados para identificar onde seria um potencial foco aí de dengue, por exemplo. Né? Então, muitos estudos têm levado em consideração esses dados, utilizando machine learning para prever eventuais pontos de atenção aí para a prevenção dos mosquitos. Bom, existe também imagens de telescópios e observatórios, né, que ao invés de estarem voltados para a análise do planeta, né, estão voltados para a análise do universo como um todo. Então, a inteligência artificial está sendo utilizada para a identificação de planetas, para análise atmosférica de exoplanetas, para identificar, por exemplo, probabilidade do planeta ter vida ou não, etc. Né? Uma aplicação interessante que foi realizada recentemente foi que a inteligência artificial criou um sensor virtual. Então, havia um observatório em que um sensor de ultravioleta extrema foi danificado, né? E, assim, com dados históricos e com dados de outros sensores, foi possível rodar um algoritmo de inteligência artificial que conseguisse reproduzir dados que deveriam ser coletados por esse sensor danificado. Então, criou-se um sensor virtual a partir aí de outros dados que foram observados aí pelo equipamento. Então, essa é uma outra aplicação também de inteligência artificial para análise aí gerada por telescópios e observatórios.
É importante também destacar outras aplicações que, por exemplo, envolvem uma representação 3D de asteroides. Então, tipicamente, com modelos tradicionais, você leva de 1 a 3 meses para conseguir modelar, né, qual é o tamanho do asteroide, qual é o formato dele. Utilizando inteligência artificial, consegue-se praticamente em real time identificar como é que é a configuração e o formato desse asteroide. Tá? Também há questões de modelagem preditiva da trajetória de objetos próximos à Terra, né? Que então você utiliza a inteligência artificial também para identificar qual seria a trajetória desses objetos aí, para eventualmente prevenir ou ter algum early warning system aí sobre um possível impacto na Terra. Bom, outras aplicações, né, envolvem operação de equipamentos. Então, você pode utilizar a inteligência artificial para operar satélites e espaçonaves à distância, né? Então, você pode otimizar a comunicação, por exemplo, entre satélite e a base terrestre. Então, você pode, não necessariamente, você economiza, por exemplo, no envio de dados do satélite para a Terra, porque, eventualmente, o mecanismo de inteligência artificial consegue preencher alguns dados faltantes, por exemplo. Isso pode reduzir o consumo de bateria e aumentar a vida útil aí do satélite. Outra aplicação é você utilizar a inteligência artificial para fazer com que satélites ou espaçonaves, e até mesmo os astronautas, né, consigam se desviar de detritos aí espaciais. Bom, com relação à operação de equipamentos também, a inteligência artificial está sendo utilizada para você navegar, né, um robô no planeta Marte, por exemplo. Então, de certa forma, é muito semelhante às aplicações aí de carros autônomos no planeta Terra, né? Então, basicamente, você tem um robô que, utilizando a inteligência artificial, ele consegue identificar quais são as melhores rotas, né, e os melhores, eu diria assim, o melhor caminho aí para seguir, para conseguir explorar uma quantidade maior aí de solo, né, ou de espaço no planeta Marte, com um consumo mínimo aí de energia. Finalmente, algumas outras aplicações, né, a gestão de lixo espacial. Então, já existem protótipos, eu diria assim, de equipamentos, né, que utilizam inteligência artificial para detectar e capturar lixo espacial. Então, a partir eles usam uma espuma para capturar esse lixo espacial e, eventualmente, colocar na atmosfera terrestre para ser queimado. Né? Então, essa é uma outra aplicação de inteligência artificial na indústria espacial. Né? E, finalmente, eu diria assim, aplicações bastante interessantes que talvez ainda estejam em estágio inicial, mas que serão, eu diria assim, bastante impactantes, talvez, num futuro com viagens espaciais, eu diria assim, mais longas. Uma primeira aplicação é você utilizar inteligência artificial para regras de exploração. Né? Então, por exemplo, no caso do planeta Terra, houve aquele tratado de Tordesilhas, por exemplo, para separar o mundo aí, em regiões. Talvez no espaço também haja alguma, no futuro, haja alguma questão que tenha que ser feita sobre fronteiras, né? E daí, como ninguém sabe direito qual é o mapa do universo, talvez a inteligência artificial possa meio que ajudar a criar, né, um mapa aí das pessoas fazerem fronteiras espaciais. Então, outras aplicações de inteligência artificial envolvem navegação em viagens espaciais, análise de perfil de astronautas, né? Então, você quer ter um astronauta que precisa viajar, sei lá, ou ficar 2 anos no espaço, é importante, então, você ter um perfil adequado para esse tipo de assim, missão. Então, você pode utilizar a inteligência artificial para identificar os perfis mais adequados aí para uma missão de curto, médio ou longo prazo. A inteligência artificial também pode ser utilizada para tratamento médico, né? Então, você, como astronauta, está lá no espaço sideral, né, tem algum problema, e talvez, assim, com os dados que estiverem disponíveis lá na hora, né, o computador ou uma inteligência artificial possa indicar os melhores tratamentos. E também, né, em viagens mais longas, talvez as pessoas fiquem mais ansiosas, etc. E a inteligência artificial pode ser utilizada também para interagir socialmente aí com os astronautas. Tá? Finalmente, algumas oportunidades e riscos, né? Os modelos de inteligência artificial em geral são caixa preta, então são extremamente
assim, perigosos, né, se você não souber programá-los ou não definir uma função objetivo adequada. Eventualmente você pode definir na sua missão que o objetivo é cumprir a missão e não necessariamente, eu diria assim, salvar vidas. Então talvez possa colocar em risco aí os astronautas numa viagem mais longa. E outro risco que eu diria é que as aplicações de inteligência artificial na indústria espacial são duplamente arriscadas, né? Porque a inteligência artificial ainda está num, eu diria assim, estágio incipiente, eu diria assim, na indústria espacial, e a própria indústria espacial é uma indústria que envolve bastante risco. Então, existe, eu diria assim, um duplo risco aí associado a essas aplicações de inteligência artificial na indústria espacial. Tá? E, finalmente, em alguns aspectos legais são importantes, né? Também aspectos comportamentais, né? Como que o gestor, eu diria assim, como que o astronauta, por exemplo, vai se comportar com relação a uma ordem, a uma decisão do computador ou da inteligência artificial. Então, tem várias outras questões, né, que não são foco, eu diria assim, dessa apresentação, mas que devem ser consideradas aí para um futuro, né, desenvolvimento da inteligência artificial nessa indústria espacial. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar discutindo aqui algumas aplicações. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer ao professor Herbert Kimura e para dar continuidade às nossas apresentações, o próximo a fazer a apresentação vai ser o Flávio Basílio. Ele é economista com mestrado e doutorado em economia, ele exerceu cargos em diversos ministérios, ele tem ampla experiência em governo, ele mencionou também em várias universidades. Atualmente ele é executivo de riscos do Banco do Brasil, ele é funcionário de carreira até no Banco do Brasil. Ele é responsável pela integração de riscos, gestões de riscos cibernéticos, de TI, de fornecedores, de modelos de reputação e contágio, teste de estresse e supervisão de entidades ligadas ao banco. Ele veio aqui para falar para a gente um pouquinho sobre a importância dessas tecnologias ligadas ao espaço e ao nosso sistema de pagamentos, certo? Então, Flávio, conversa aí com a gente sobre isso para a gente entender melhor como isso funciona. Obrigado, professora Andréia. No momento também eu aproveito para agradecer a Agência Espacial Brasileira pelo convite e também a oportunidade de dividir esse espaço com a professora Maria Tereza e também com o professor Herbert. Realmente é uma satisfação, é um grande prazer. Nós vamos trazer hoje um pouco da discussão sobre a aplicação do sistema bancário e essa interação com a Agência Espacial Brasileira. Eu exerci durante um bom tempo o cargo de secretário de Produtos de Defesa no Ministério da Defesa, e um ponto especial quando a gente trabalha sobre indústria no Brasil diz respeito à aplicação dual. Ou seja, a aplicação dual ela tem tanto um aspecto militar, mas ela também tem um aspecto civil. E quando a gente fala de espaço, é particularmente importante a gente entrar nessa discussão, porque a indústria espacial brasileira, apesar de ser uma indústria que tenha muito conhecimento, que tenha uma base importante do ITA e também tem todo um ecossistema, ela depende de contratos. Ela depende de contratos para sobreviver, ela depende de contratos para girar o negócio e, obviamente, para remunerar as pessoas que ali trabalham. Então, aqui eu vou trazer um pouco das interações que são possíveis entre a indústria espacial, pelo menos aqueles conhecimentos que são aplicados à indústria espacial, e também as necessidades e as oportunidades que estão sendo apresentadas no sistema bancário brasileiro. E aí é uma satisfação poder falar na sequência do professor Herbert, porque ele apresentou uma série de aplicações de inteligência artificial. E hoje, o sistema bancário talvez seja o maior demandante de inteligência artificial. Então, aquele conhecimento que vale para o espaço, também vale para o crédito. Aquele conhecimento que vale para identificar uma imagem de satélite, que vai ter uma aplicação, como o professor colocou, na ecologia, na identificação de mosquito, de larva de mosquito, também pode ser identificado para definir o crédito. Qual é a área que eu vou aplicar o crédito? Onde eu vou dar maior seleção? Então, observem que o campo de oportunidade é muito grande. E pegando todo o conhecimento e os exemplos também que foram trazidos pela professora Maria Tereza, a gente observa que essa questão da internet das coisas vai revolucionar o mundo e vai revolucionar a indústria bancária, abrindo novas oportunidades. Então, o que a gente tem aqui de novidade para a gente colocar aqui? Deixa eu ver se ele... ele não está passando aqui o slide pelo... Não, agora passou. Então, o que nós temos de contextualização da mudança no sistema bancário?
Se a gente for pensar, o sistema bancário ele está passando nos últimos 10, 15 anos por transformações que ele não observou nos últimos 200 anos. Se a gente for pensar o sistema bancário lá no início dos tempos, a gente vai ver uma instituição que guarda dinheiro que depois começou a fazer operação de crédito porque percebeu que os consumidores ou os clientes não sacavam o seu recurso de forma imediata. Então, permitiu que os bancos alavancassem. E esse processo de alavancar os bancos veio até agora. Só que neste momento, nos últimos 15, 20 anos, essas transformações estão de tal ordem que nós vamos ver também uma revolução do sistema bancário com novas oportunidades. Então, sim, nós temos uma mudança nas expectativas dos consumidores, os consumidores hoje estão mudando, o consumidor não quer mais ir na agência, o consumidor não quer mais ver televisão, ele tem novas aplicações, ele quer um relacionamento diferenciado, então há uma mudança na expectativa dos consumidores, há uma mudança na regulação bancária, apesar da gente ter visto nos últimos anos um crescimento importante da regulação bancária, Basileia 1, 2, 3, a gente também tem visto agora, particularmente com o nosso Banco Central, o Banco Central Europeu também tem feito isso, a abertura desse mercado. Então, meios de pagamento que antes eram um monopólio dos bancos, agora com muitas maquininhas, com novos atores entrando, então nós temos uma mudança regulatória importante. A competição está crescendo, a gente tem observado ganhos importantes de fintechs e também de big techs que estão entrando neste mercado, então é outro mercado que tem vai pegar um pouco da fatia de mercado do sistema bancário. Inovações tecnológicas, eu acho que foram colocadas pelos outros palestrantes, mas elas estão acontecendo também no sistema bancário. O sistema bancário não é mais só banco, é realmente uma área processadora de dados, então ali a gente está falando de processamento de dados, está falando de uso intensivo de novas tecnologias. A gente agora o sistema bancário não está buscando mais um gerente comercial, eles estão buscando um engenheiro de dados, um analista de dados, acho que esse é um ponto importante. E a partir dessas transformações, obviamente, a gente vai ter redução do spread bancário, redução da intermediação financeira, que é um ponto importante, redução do custo de transação. Nós vamos ter uma inclusão digital muito profunda. Agora mesmo, durante a pandemia, a gente tem visto que todo o pagamento dos benefícios tem sido feito pelo sistema bancário. Então, tem uma inclusão digital. Hoje, todo mundo está buscando novas formas de interação. Isso vai transformar a forma de atuação do sistema bancário. E, obviamente, nós temos essas novas operações, fintechs, big techs e novos atores neste mercado. Acho que isso é um ponto bastante relevante e que a gente precisa destacar. Vou pedir para passar para o próximo slide. Então, o sistema bancário hoje, a gente pode colocar ele como 5 pilares. Então, isso foram os 5 pilares que fizeram com que o sistema bancário lá de trás e de agora ficasse muito próximo. Então, a gente fala de capilaridade de rede de atendimento. Basicamente, isso são as agências. Quem tinha maior número de agências tinha uma vantagem competitiva. Hoje, a gente pode perguntar se isso ainda é uma vantagem competitiva ou virou um centro de custo. Estrutura fechada de oferta de serviços. O que quer dizer com isso? Antigamente, você ia num banco e você comprava o seguro, o sistema de capitalização, fazia aplicação, tudo no mesmo banco. Isso está acabando. Não vai ser raro, daqui a pouco, a gente observar que você vai comprar o seguro de um banco naquele concorrente. Então, isso vai acontecer. Acabou a estrutura fechada de oferta de serviços, nós vamos ver cada vez mais os bancos atuando como Bank as a Service, ou até mesmo Bank as Platform, em que o uso de inteligência artificial vai fazer com que, quando você for comprar um caminhão, eu já sei qual é o caminhão que vai ter que ser comprado, isso dispara um pedido para a fábrica e eu te dou a oferta de crédito, de seguro já naquele momento. Então, isso está transformando, isso vai ter um impacto muito grande, tanto na produtividade quanto na concorrência bancária. O monopólio dos meios de pagamentos acabou. A gente vê com a competição das maquininhas que meios de pagamento que antes eram feitos apenas pelo sistema bancário, hoje nós temos outros atores que estão atuando. Monopólio de dados no cliente, a gente vai ver, a gente falou de dados, isso é um ativo, alguns falam que é um novo petróleo, é um novo ouro, essa questão de dados, bancos têm muito dados, bancos sabem onde os clientes consomem, o que eles consomem, qual é o perfil de consumo desse cliente, então tem uma montanha de dados, só que o próprio sistema bancário está em transformação e a gente vai ver que o Open Bank vai quebrar esse monopólio de dados. Então, aqui vai ter oportunidade de todas as naturezas e oportunidade de investimento, e quem tiver vantagem competitiva vai sair ganhando. E, obviamente, aqui é um campo muito importante para a aplicação dual da tecnologia artificial, da inteligência artificial no campo do sistema bancário, que a gente sabe que a indústria de defesa, e particularmente a indústria espacial, tem muito.
Agora, o último ponto ainda é um ponto que eu poderia dizer que é o último pilar intacto do sistema bancário, que é a capacidade de criar moeda e conceder empréstimos. Ou seja, criar moeda ainda é um privilégio do sistema bancário, isso é difícil de quebrar, porque a gente tem que ter o recebimento de depósito à vista para fazer essa operação. Então, é o último pilar que os bancos têm ainda de vantagem comparativa quando a gente compara esse ecossistema com os outros atores. Então, isso é um ponto para a gente observar e de oportunidade. Aqui, falando um pouco do Open Bank, o que é esse Open Bank? Open Bank é aquela quebra do monopólio de dados. Então, observem que quando os bancos perdem os seus dados e outras instituições podem ter acesso a esses dados, elas podem ter acesso a uma informação muito valiosa. Então, nós vamos ver que com essa quebra de dados, nós vamos ver a entrada de novos atores do mercado. Então, aqui destacado aqui no retângulo vermelho, a gente pode colocar não apenas outras instituições financeiras, como seguradoras, por exemplo, mas aqui a gente também vai ver muito fortemente a operação de novos participantes, como Apple, como Amazon, como Google, que vão entrar realmente nesse mercado. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande. Quem souber trabalhar de forma mais adequada esse dado, quem conseguir pegar esse dado e oferecer para o cliente melhores serviços, vão ter uma vantagem competitiva. Então, serviços no sistema bancário vai significar desde oferecer um crédito mais direcionado, um crédito que tenha uma suitability mais adequada, como também você conseguir oferecer para o seu cliente aquele produto que ele realmente precisa, aquele produto que vai fazer a diferença para ele e, principalmente, quem conseguir conjugar e trazer todos esses atores para uma única plataforma, para uma única visão. Então, o banco que conseguir fazer esse link, ele começa a ser o centro do ecossistema. Então, acho que esse é um ponto aqui de discussão. Quem será esse novo centro do ecossistema relacionado ao sistema bancário e às transações financeiras? Os bancos têm oportunidade de sê-lo, mas, obviamente, também existe o papel das Big Techs. Então, se a gente for pensar de oportunidade, quem conseguir oferecer os melhores bens e serviços, as melhores soluções e, principalmente, quem conseguir trabalhar melhor esses dados, será o ganhador, será o centro desse ecossistema. E como centro do ecossistema, obviamente, a gente está falando de maiores retornos e melhores oportunidades de ganhos. Então, acho que esse é um desafio importante. Aqui tem uma aplicação muito importante para a indústria espacial. Por quê? Porque a indústria espacial ela precisa trabalhar com dados, ela tem capacidade, ela pode oferecer de forma dual esse conhecimento que é usado no espaço também para a indústria financeira. Nós vamos ver lá na frente, logo na sequência, a questão de cyber e TI, que também é um ganho importante. Quem trabalha na indústria de defesa precisa cuidar da informação, mas os bancos também o precisam e aqui vão ter muitas oportunidades. Indo para o próximo slide, o que nós vamos observar aqui também de mudança? A gente tem visto falar nos últimos dias, principalmente na imprensa, muito fortemente essa questão do PIX. O que é o PIX? O PIX é uma nova forma de transação bancária, ou de transação financeira que não precisa necessariamente ter o banco sendo o principal ator dessas transações. Então, aqui usando um slide ou uma figura ilustrativa, observem que a gente vai ter o consumidor nas duas pontas, ele como pagador e ele como recebedor. Aqui, basicamente, o banco ele entra simplesmente para fazer o encontro de cash and balance, nada mais do que isso. Mas observe, a gente passa a ter aqui um iniciador, passa a ter aqui uma tecnologia, entra um participante indireto, passa pelo sistema do PIX, confirma com outro banco que acredita na conta da empresa que você está fazendo a transação. Então, observe que o sistema bancário ele não está mais agora no centro desse ecossistema. Ele faz ainda a intermediação, mas não é ele que provoca a transação. A transação é feita por intermédio de um smartphone, é feito de forma indireta e o banco faz a confirmação. Só que quando a gente olha esse mecanismo, que obviamente já vem sendo implementado em outros países, com características diferentes, com sistemas de autenticação diferentes, a gente vai ver que isso aqui ainda está com muito desafio. A gente verifica, por exemplo, que no Brasil, o sistema bancário brasileiro ou o Banco Central colocou que cada banco pode ter no máximo, ou melhor, cada consumidor pode ter no máximo 5 chaves. Então, quem tem mais chave entra com uma vantagem competitiva. Então, a gente tem visto, inclusive, a revelia da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, bancos ou outras instituições cadastrando um monte de chave para o cliente. Bom, como que isso vai ser a autenticação disso?
Como é que vai ser o volume de fraude? Como é que vai ser a interação com o cyber aqui? Isso aqui é um mundo de oportunidade. É um mundo de oportunidade porque virão problemas. Isso a gente pode ter certeza. Problemas ocorrerão. Ocorrerão problemas lá na hora de fazer a confirmação da operação. Vai haver problema de fraude. Vai haver problema de todas as naturezas. Então, é sim uma transformação, porque a gente passa a ter sistema de transação real-time, porque a gente passa a ter operação 24/7. Hoje, isso precisa de TED ou DOC, então não é 24/7. Mas, ao mesmo tempo, o que vai ter de problema aqui é só a gente aguardar para a gente identificar quais serão, mas seguramente virão. E isso, eu posso dizer, o sistema bancário ainda não está completamente atento ou tendo a dimensão completa de todos os riscos que ali existirão, e vai haver uma necessidade grande, inclusive de inteligência artificial, para saber se aquela operação é fraudulenta ou não, se eu irei confirmar aquela operação ou não. Então, a aplicação aqui é uma aplicação bilionária, a gente está falando de muitos recursos que serão transacionados dessa forma, e aí os bancos vão precisar automatizar esse processo, vão precisar automatizar esses dados, trabalhar com o conhecimento desses dados, e eu posso dizer seguramente que é um mercado muito valioso para quem conhece dado, é um mercado muito valioso para quem conhece inteligência artificial, e os bancos nunca demandaram tanto esse tipo de profissional, esse tipo de solução como a gente demanda neste momento. E ainda mais, vai haver uma terceirização profunda do sistema bancário, porque muitas dessas operações que antes eram feitas in-house vão agora ser feitas por outras empresas parceiras. Então, essas empresas parceiras vão precisar autenticar dados, verificar a possibilidade de ataque cibernético, vão ter que trabalhar com um sistema de controle muito diferente do que nós temos hoje. Então, oportunidades são o que não faltam. E aí, eu entendo que a indústria espacial, que depende de contrato, depende de uma demanda que normalmente não vem para fazer frente às suas necessidades, ela pode usar esse canal como uma dualidade para continuar mantendo o profissional e vir da área espacial o conhecimento diferenciado. Ou seja, é na área militar, é na área espacial que o conhecimento mais nobre ele advém, que ele é gestado, mas ele tem uma aplicação civil muito forte, e isso pode significar, por exemplo, pagar as contas no final do mês. Eu acho que aqui é um campo muito importante para a indústria de defesa e particularmente para a indústria espacial. Indo para o próximo slide, o que a gente vai verificar de situações ou de possíveis riscos que a gente vai identificar a partir de Open Bank e a partir do Pix. Há um risco da norma e os bancos vão precisar entregar aquilo que está acordado, aquilo que a legislação coloca. Então, tem um risco de conformidade importante. O risco de TI e derivado do risco de TI, o risco de fornecedor, também é uma dimensão importante. A gente pega o caso da Embratel, como bem colocou a Maria Tereza, que o Banco do Brasil e a Embratel têm, obviamente, uma relação muito boa, mas aqui a gente tem um risco também de fornecedor, que é a possibilidade de ataque no backbone da telecomunicação, que pode desabar o sistema bancário. Então, tem uma interação muito forte do risco de TI, o risco de fornecedor. Risco operacional, obviamente, vai estar evidente, porque a gente vai ver um crescimento forte de fraude, a gente vai ver muita atuação de hackers nesse mercado. Risco de modelo, porque o professor mesmo mencionou, será que esses modelos de inteligência artificial vão dar a resposta adequada? A gente vê que modelos de inteligência artificial podem sim, ao longo do tempo, divergirem o seu comportamento. Eles podem adotar comportamentos que não eram esperados. Então, tem risco de modelo nessa aplicação, tem risco de estratégia, porque quem não se posicionar adequadamente vai ser um derrotado nesse mercado, vai perder mercado. Então, nós nunca vimos, como eu falei, uma transformação tão profunda no sistema bancário como estamos vendo hoje. Isso vai transformar o sistema bancário nos próximos 15 anos. Seguramente não terá nada a ver com o sistema bancário do século passado. Será outro tipo de instituição, será uma instituição processadora de dados, uma mina de dados. Risco cibernético é evidente. Risco de contágio também é importante, porque nós vamos ver muita entrada de fintech, muita entrada de novas parcerias, e a gente pode ter um risco numa dessas empresas contaminar a matriz, ou seja, eu tenho um risco que eu tenho um contrato terceirizado, ou eu tenho uma empresa que eu desenvolvi para fazer atividade, ela tem um problema e gera uma necessidade de contágio ou possibilidade de step in. E o risco de imagem, porque a gente sabe, se quem não fizer bem, fizer mal feito,
vai sofrer o impacto do consumidor, vai ter um problema de reputação e isso é muito caro para todos os atores deste mercado. Então, observem, oportunidades elas existem. Eu diria que é fundamental para uma indústria que tem muito pouco contrato, que tem uma demanda muito incipiente, mas que tem um conhecimento diferenciado, que ela pode olhar nesse novo ecossistema como oportunidade para fazer com que, para rentabilizar aquela sua tecnologia. Nesse novo ecossistema como oportunidade para fazer com que, para rentabilizar aquela sua tecnologia, para rentabilizar o conhecimento de dados, para rentabilizar o uso de imagem de satélite para a oferta de crédito, para desenvolver novos modelos que identifiquem melhor quais são as áreas que têm maior rentabilidade, quais são as áreas que vão ter maior problema, e a partir disso criar modelos mais eficientes para o sistema bancário, que é um sistema bancário, e a gente sabe que o sistema financeiro é um sistema que tem muito dinheiro. Ali a gente está falando de recursos que normalmente faltam na área espacial, aqui sobra. Claro que no mundo isso é diferente, mas no caso brasileiro é a nossa realidade. Então eu diria que essa aplicação dual, essa dualidade, talvez seja a principal mensagem que eu passo, porque eu acredito que aqui tem oportunidades enormes de sinergias. Então, novamente, eu agradeço a essa oportunidade. Em outras oportunidades a gente pode avançar em novos desafios, falar de investimento em startup, podemos falar do modelo da DARPA, mas aqui essa foi a mensagem que eu quis trazer. Agradeço enormemente pelo convite, principalmente por dividir essa palestra com nobres colegas e com a brilhante palestras que nós observamos antes. Então, muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer o Flávio, e para a gente finalizar o nosso painel, eu queria colocar duas perguntas que vieram aqui, que eu acho que, na verdade, elas são bem interessantes, porque elas vão relacionar a palestra dos nossos três apresentadores. Eu vou colocar as perguntas de uma vez, porque como a gente tem só 5 minutos ainda de painel, fica mais fácil até para a gente fazer um bate-bola entre os três, eu acho que ficaria mais interessante. A primeira pergunta, ela coloca da seguinte forma: como coordenar incentivos a investimentos de aplicações privadas quando esses investimentos muitas vezes necessitam de infraestrutura pública? Já estamos em um momento em que empresas podem prescindir do governo para agir em direção ao espaço, porque muitas vezes esses incentivos eles exigem, por exemplo, a Maria Tereza colocou a questão da questão tributária, mas às vezes vai além de questões tributárias, às vezes a necessidade é maior do que essa. Eu acho que talvez a questão de infraestrutura pública seja um pouco nesse sentido. E a segunda questão é o seguinte: essa questão de dados, tanto de bancos, de telecomunicações e do espaço, tanto de identidade e de localização, existe uma governança ética e regulatória que nós já temos, ou vocês acham que os países teriam que construir? Como vocês acham que essa governança deve ser construída? Coletivamente, individualmente? Quais características devem ter? Ou seja, nós temos duas perguntas aqui, uma que fala sobre o papel do governo incentivando essas aplicações privadas, e uma sobre uma governança coletiva, talvez regulatória, em relação até à proteção de dados, a proteção, e até estudando incentivos para isso, vamos dizer assim. Então eu abro assim, acho que seria mais interessante que a gente fizesse até uma grande bate-bola entre vocês, que são de áreas diferentes, mas que na verdade estão conversando aí num tópico bem comum até. Acho que a Maria Tereza, com a visão dela de governo, mercado... Então, rapidamente, até para dar tempo para os demais. Nós fazemos investimentos, inclusive, em lançamento de satélites, todos através dos nossos próprios recursos. Nós não temos incentivos de governo e estamos praticamente a cada 2 anos lançando um satélite novo, investindo também na infraestrutura terrestre. Então, assim, nós nesse momento não estamos recebendo aporte de governo para essa finalidade. Com relação à proteção de dados, quer dizer, já existe uma lei, na verdade nós já estávamos nos adaptando às leis à lei europeia, então assim, o fato tem que cumprir a legislação, então tem que utilizar os dados respeitando a legislação. Nossa empresa está aderente e busca fazer isso, mas continua avançando na questão do analytics, porque como disse o Flávio, esse vai ser o novo petróleo, tem gente que diz que vai ser a água, que é essencial, senão a gente não vive sem isso. Bom, deixa eu fazer um comentário então sobre essa questão da pergunta que foi feita sobre o apoio do governo. Às vezes quando a gente fala em apoio do governo, aqui no Brasil a gente vai para 2 extremos. Ou
ou o extremo extremamente estatal ou o extremo extremamente privado. E esse campo de visão ele é equivocado. Porque se a gente for pensar nos Estados Unidos, que a gente entende como um modelo de economia liberal, uma economia que incentiva o desenvolvimento tecnológico, a gente tem que entender uma coisa chamada DARPA, que é uma divisão, departamento do governo americano, do Ministério da Defesa, que investe em tecnologias disruptivas. Então, dali a gente vai ver, sai a internet, sai Google Maps, sai Siri, sai Netflix, sai tudo aquilo que a gente entende hoje de tecnologia disruptiva, tem um papel da DARPA. Então, sim, para tecnologias normais, ou tecnologias que já têm um nível consagrado de desenvolvimento, o setor privado tem que ter a sua resposta, tem que dar a sua resposta e vida que segue é business as usual. Quando a gente vai para tecnologias disruptivas, em que o risco é extremamente elevado, essa ideia da tríplice hélice, apoio governamental, participação da academia e participação das empresas, ela é fundamental. E para isso, você tem que ter um modelo de apoio. Aqui no Brasil, a gente vai falar em apoio e o pessoal já vai falar, entra em equity. Aí você matou aquele processo. Então, a forma de entrar nesse apoio é totalmente diferente. Então, eu gosto muito do modelo da DARPA, acho que ele é muito bem sucedido. Então, falando de forma direta, para investimento em tecnologias disruptivas e tecnologias que vão fazer a diferença, não hoje, mas lá na frente, eu entendo que é fundamental o apoio do governo. Se a gente for falar de tecnologias que já têm um nível de maturidade em que não precisa ter uma inversão muito forte ou um risco muito elevado, vida que segue business as usual. Professor Kimura, você que foi do Parque Tecnológico da UNB, o que o senhor acha? Não, complementando e reforçando o que o Flávio comentou, né, essa tríplice hélice é extremamente importante, né? Então, o Parque Tecnológico, por exemplo, da UNB fomenta justamente você ter uma parceria entre a universidade, empresas privadas e também o governo, né? E ainda mais também a sociedade agora, né? Sendo uma quarta hélice aí. Então, é extremamente importante, eu diria assim, ter uma orientação geral para que todos os players do mercado possam realmente participar desse processo de inovação, né? Então, como o próprio Flávio comentou. E, finalmente, só falando sobre a questão de dados, de governança, etc., né? Existe uma questão de assim, regulatória e também existe uma outra questão que é mais ética ou moral até, né? Depende muito do que a gente vai fazer com dado. Então, dado existe aí, por exemplo, no setor bancário, pode-se utilizar dados, por exemplo, para concessão de crédito e, porventura, em alguns países, né, em alguns estudos, identificaram que a análise de crédito por inteligência artificial, por exemplo, pode exacerbar as questões de preconceito. Então, as pessoas que, né, preconceito racial, preconceito social, então, eventualmente, a pessoa de um nível social menor, talvez tenha mais dificuldades de conseguir crédito e justamente por isso ela não consiga, eu diria assim, se movimentar, né, na hierarquia social. Então, outras questões, eu diria assim, até mais de regulação, mas eu diria assim, éticas e morais são também importantes aí para a questão do uso de dados aí para as inovações. Bom, nesse aspecto, eu gostaria de colocar um ponto do professor Herbert. Assim, isso acontece mesmo e é um ponto que a gente precisa ter muita atenção. Por exemplo, desde lá de trás, a gente pode falar que determinada região não tem agência bancária, porque não é viável economicamente. Então, tem que ter uma regulação para isso. Quando a gente vai falar de dados, vai acontecer isso numa escala muito maior, porque você vai conseguir fazer uma plena discriminação do consumidor. Você fala só, esse consumidor é bom pagador, esse é mau pagador, esse aqui eu não vou operar com ele. Então, você vai ampliar de forma nunca antes vista, se não houver uma regulação, ou se não houver um mínimo de ética ou de definição da sociedade do que ela quer, a desigualdade ela amplia radicalmente e você coloca à margem uma parcela fundamental da sociedade. Então, isso realmente é um ponto que tem que ter uma discussão, isso está mais do que engatinhando, mas é uma discussão extremamente relevante. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo hoje, mas essa é uma discussão extremamente importante e que infelizmente ficará para outro momento. Mas eu gostaria de agradecer aos nossos 3 palestrantes, a professora Flávia Augusto, a professora Maria Tereza e a nossa audiência hoje. Muito obrigada. Queria agradecer também imensamente a esse painel muito esclarecedor de vocês. Muito obrigada e um ótimo dia aí em Brasília. Bom, e assim então
nós encerramos a programação de hoje do 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira. Amanhã tem mais atividades por aqui, é só você conferir aí na nossa programação. E em 15 minutos nós retomamos a programação da 7ª RM Vale TI. Hoje, todos os nossos painéis voltados para a indústria 4.0. E o nosso próximo painel é muito interessante. Os nossos palestrantes vão falar sobre experiências testadas no setor espacial e também nos alimentos que podem ser usadas em outras áreas industriais. É daqui 15 minutos. Espero por você. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.